Então, pessoal, para começar a nossa aula, primeira coisa que eu queria conversar com vocês um pouquinho é sobre a atividade que eu passei na aula passada sobre a música Just the Way You Are. Eu pedi que fizesse uma frase ou um desenho de uma parte, né, que vocês usassem a criatividade de vocês para falar sobre a música. O que aconteceu? Pouquíssimos alunos enviaram essa atividade para a teacher. Nesse bimestre passado, né, hoje nós estamos iniciando o terceiro bimestre, eu não considerei essa atividade. O que eu fiz? Quem me enviou, eu dei uma melhorada na nota. Por exemplo, se tinha um 7.1, eu dei 7.5. Né? Então, eu dei uma melhorada na nota. A partir desse terceiro bimestre, quando a teacher pedir uma atividade assim para vocês, quem não enviar, já nem preciso dizer, né? A nota vai ser 0, porque é uma avaliação, ok? Claro que daí eu vou mandar um recadinho, né? Não esqueçam de enviar o exercício que seja, né? Que seja uma frase, uma foto, um desenho, um exercício. Então, só isso que a teacher gostaria de conversar com vocês, né? Para saber que poucos alunos enviaram. Fiquei bem feliz, a criatividade bem legal de quem enviou, mas fiquei um pouquinho triste porque a maioria não entregou. Então, eu vou fazer a chamada. Ana Beatriz está aí? Ana Clara? Arthur? Beatriz? Beatriz não tá mais, né? Brenda? Cássius? Dani? Aqui. Felipe? Aqui. Gabriel? Presente. Guilherme? Presente. Gustavo? Presente. João Pedro? Presente. Júlia? Presente. Camille? Presente. Lara? Presente. Lucas? Lucas? Manuela? Maria Clara? Miguel Cabral? Miguel Luz? Miguel Medeiros? Nicole? Paula? Oi. Oi. Pedro? Rafael Niehaus? Presente. Rafael Poletti? Ricardo? Yasmin? Presente. Gente, quem tá no computador tem como também colocar o fonezinho. A teacher também tá no computador e meu fonezinho bem simplesinho tá aqui. Então, quem não tem, tenta providenciar para as próximas aulas, ok? Então, vamos começar a nossa correção da revisão. Então, vamos lá. Então, hoje é a nossa 16ª aula. Nós vamos fazer a correção da avaliação 2, que foi a de julho. E vamos fazer um exercício no caderno sobre as horas.
Então já vão abrindo o caderno, por favor, que a gente vai fazer a correção no caderno. Então abram lá o caderno. Coloquem lá o cabeçalho. School roda peão. A data está aqui. August 4th, 2020. Daí coloquem lá correção da avaliação 2. Correção da avaliação 2. Deixa eu aumentar aqui a tela. Assim fica melhor, né? Yasmin, eu acho que o boletim do segundo bimestre vai sair. É porque assim, ó, essa semana agora, quem tem avaliação que não fez do primeiro e do segundo bimestre vai fazer nessa semana de segunda chamada. Na próxima semana é recuperação, para quem não atingiu a média 7 no primeiro e no segundo. Então vai ser provavelmente depois da próxima semana. Tá bom? Deixa eu fechar aqui, que daí fica melhor para vocês verem. Então coloquem lá, né, o cabeçalho, school, roda peão e a data, correção da avaliação 2. Então, a primeira questão que aparece aqui, que a teacher copiou da nossa avaliação, é a questão sobre o imperativo. Um pedido, uma solicitação e uma ordem. A primeira dica que eu dei para vocês sobre o imperativo é que ele começa com o verbo, diretamente com o verbo. Então, vamos olhar as alternativas que a gente tinha. Vocês já podem copiar isso aqui no caderno. Assinale as frases onde aparece o imperativo. Open é verbo? É verbo. Open the door. Primeira frase no imperativo. A segunda, don't eat in the classroom. Um imperativo negativo, que eu acrescento don't. A professora pode ser do not? Não. Nesse caso tem que ser don't, abreviadinho. Essa próxima frase aqui começa com o verbo I drink coffee in the morning? Não, ela está começando com um sujeito, então ela não é um pronome. Então ela não é uma frase no imperativo. E a última, be quiet, fique quieto. Então be é o verbo to be, então é um verbo. Então as três frases que estavam no imperativo são essas que a teacher marcou. Open the door, don't eat in the classroom, be quiet. Vou deixar um tempinho aí para vocês copiarem. Aí o que a teacher fez? Eu corrigi manualmente a questão. Porque o que seria o correto? Eu dar certo só para quem assinalou as três. Mas quem assinalou uma, eu considerei um pouco da questão. Quem assinalou duas também. E as três, obviamente, né, ganhou um ponto completo. Alguma dúvida, gente, aí nessa questão? A Ana tinha chego. Beleza. A Ana também tinha chego ali, né?
Gente, nós vamos para a próxima questão. Quem não conseguir copiar tudo, deixa a quantidade de linha que precisa, que depois a teacher vai deixar disponível lá para vocês no conteúdo, ok? No conteúdo de aula. Então, vamos para a próxima questão. A próxima questão é sobre horário, sobre as horas, né? What time is it? It's a 9:45. A quarter, nós vimos que é 15. Um quarto de hora. Lembra quando eu expliquei lá o reloginho para vocês? Então, a quarter é 15. 10 é 10. Então, ou seja, 15 para as 10. 9:45. 15 para as 10. Então, qual seria esse horário certo? 9:45. Teve muita gente que botou 10:45. Daí seria a 9:45, para as 11, né? Então, a resposta certa, 9:45. Se vocês quiserem copiar, por exemplo, só o enunciado e a frase correta, pode ser, tá, pessoal? Quem tiver alguma dúvida, perguntar alguma coisa, é só ir perguntando. Enquanto isso, eu vou perguntar se mais alguém chegou. Daí, por favor, só respondam a chamada. Ana Clara chegou? Aqui, professora. Arthur? Eu. Brenda? Lucas? Manuela? Maria Clara? Miguel Luz? Aqui. Miguel Medeiros? Nicole? Pedro? Rafael Poletti? Ricardo? Aqui. Beleza. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, vamos para a próxima questão. Chamei Manu. Eu botei presença. Então, vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte. Imperativo não, né? O imperativo negativo da seguinte frase. Close your notebook. Essa eu já respondi lá na primeira questão que a gente corrigiu agora. O que a gente coloca para fazer o imperativo negativo? Don't, na frente. Então, ali a frase, don't close your notebook. Somente isso, só acrescentar don't. Quem colocou do not, eu ainda dei um pontinho, né? Dei alguma coisa na questão, avaliei a questão. Mas não pode, tá, gente? Tem que ser don't contraído, ele da forma contraída. Dúvidas aqui? Não, prof.
Gente, não precisa copiar aquela parte ali, tá? Use somente letra maiúscula para digitar a resposta. Só copiem o enunciado, a primeira parte, tá? Já, Yasmin, já digitei as notas. Tá tudo já lá no mentor. Vamos para a próxima questão. Também já respondida, né? O imperativo negativo em inglês é feito acrescentando don't no início da frase. Totalmente verdadeiro, né? Acabamos de fazer ali o imperativo negativo de close your notebook. É notebook, né? É. Então, eu acrescento don't no início da frase, antes do verbo. Gente, alguém mais chegou que não estava na hora da chamada? Quem falou? O Pedro. Tá. Pedro, só tenta entrar um pouquinho mais cedo, tá, amigo? A gente já tá na questão 4. Então, após essa questão, vamos para a quinta questão. E essa aqui também foi respondida lá na nossa revisão antes da avaliação, né? Eu toquei todos os assuntos que tinham na avaliação. Então, diz o seguinte: qual a preposição que usamos antes de indicar as horas? At 8 o'clock, at 9:45, sempre at. E o on, eu comentei lá com vocês, que era antes de dias da semana. Então, as nossas aulas de inglês são on Tuesday. Agora, as nossas aulas são às terças-feiras. On Tuesday, at 7:30, às 7h30. Ok? Então, copie essa questãozinha aí também. Então, lembrando, on, dias da semana, e at, as horas. On Tuesday, at 7:30. Então, a próxima questão, vamos lá. Essa também foi falada antes, na nossa revisão. Diz o seguinte:
Todos os meses do ano são escritos com letra inicial maiúscula e igual ao português. Sim, com toda certeza, né? Então, por exemplo, nós estamos no mês de August. August, escrito com A maiúsculo, e agosto também com A. Maiúsculo somente em inglês, né? Que os meses são considerados substantivos próprios, iguais a nomes de pessoas, nomes de estado, países. Ok? Então, essa resposta é sim. Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? Então vamos next. Uma dica para a gente encontrar os dias da semana. Eu também disse. Ia, o bichinho do ram. É uma dica que eu falei para vocês também na nossa revisão antes da avaliação. Para a gente encontrar os dias da semana, o final deles é day. D-A-Y, que é dia, né? Então, Sunday, o dia do sol. Então, Sunday. Então, primeiro, Sunday. John, termina com day? Não, primeira coisa, então, já sei que não é. Então, John, junho. May, termina com day? Não, até rima, né? Mas não tem o D. Então, May é o maio, né? Então, também não é dia da semana. Tuesday, termina com day. Terça-feira. Friday. Sexta-feira também termina com day. João vai ter a correção e depois a teacher vai passar um exercício. Claro que não são todas as palavras que terminam com day, que são dias da semana. A gente só tem 7 dias da semana. Por exemplo, today. Today, né? Que é hoje, não é dia da semana. É relativo a dia da semana, obviamente, né? Então, aí os dias da semana: Sunday, Tuesday, Friday. Continuando. Aqui eu botei uma figurinha para ilustrar um pouco a nossa avaliação, para ficar mais bonitinha, e perguntei qual matéria escolar está ilustrada na seguinte frase. Então, ali eles tinham os experimentos, né? Tinha uma lupa, né? Tinham vários objetos ali que dava de ver que era science, né? Ciências. Estavam com jaleco, né? Como o pessoal que vai para laboratório estudar, né? Ali são experimentos de laboratório. Então, ali a nossa matéria é science. Já estamos na penúltima questão. E temos aqui das horas. Um relógio lá, né? Ponteiro grande no 12, ponteiro pequeno no 12. Lembrando que ponteiro pequeno indica
Ligou sozinho, Cássio, o microfone? Lembrando que o ponteiro pequeno indica as horas e o grande os minutos. Se o grande está no 12, significa que é hora exata. Então, ali seriam 12 horas. Só que eu coloquei what time is it? Marque todas as alternativas corretas. Então, ou seja, era mais do que uma. Então, a primeira, it's 12 o'clock. São 12 horas. Fechou? 12 horas. Esse 12 horas pode ser meio-dia ou meia-noite. Próxima frase. It's midday. Midday, meio-dia. Então, também está correta. A terceira. It's 12:15. 12:15. Não tem como, porque o ponteiro grande não está no 3 para mostrar 15 minutos. Então, está errado. E a última, it's noon. Noon também é meio-dia. Por isso que o comprimento de tarde se chama good afternoon. Afternoon, depois do meio-dia. Né? Então, as três frases que representam aquele relógio ali, it's 12 o'clock, it's midday, it's noon. São essas três aí. E a nossa última questão, Jingle Bells, Jingle Bells. Jingle all the way. Então, diz o seguinte. Em qual mês do ano comemoramos o Christmas? Também botei uma figurinha ali do Santa Claus, do Papai Noel e do Christmas Tree, do pinheirinho, da árvore de Natal. O mês do Professor, daí não tinha como errar. Pelo amor de Deus, né, Camille? Já pensou? December. Dezembro, né? December. Essa todo mundo acertou. Todo mundo acertou, Camille. Amém, Jesus. Todo mundo sabe onde é que é o Natal. Aliás, quando, né? Não é onde. Quando é o Natal. Gente, alguma dúvida na avaliação? Ou todo mundo Não, prof. tranquilinho? Tava fácil? Tava tranquila a Pra avaliação? mim tava tranquilinho, pra mim tava Que tranquilinho. bom. Ai, Cassius, faz sentido para ganhar presente. Então vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte. Essa atividade eu vou. Vocês preferem que eu dite para vocês? É sobre as horas. Eu vou passar algumas horas para vocês e vocês vão ter que escrever das duas formas as que conseguirem escrever. Por exemplo, se a hora for inteira, não tem como fazer das duas formas, né? Agora, por exemplo, se eu falar 10:15, tem como colocar 10:15 normal e tem como colocar que passaram 15 das 10. Tá? Então, vocês vão olhar isso aqui para ajudar vocês lá na página 20 da apostila 2. Quem precisar de ajuda, olha lá na página 20, que tem lá after, past, to, half, quarter. Vocês preferem que eu dite ou que eu escreva aqui no bate-papo? O que vocês preferem? Pode escrever no bate-papo. Acho que é mais Como fácil, assim? né? Tá. Fazer bate-papo. Isso, a teacher só vai colocar aqui para vocês a atividade, tá? Então, coloquem aí. Up.
Eu só tenho esse. Escreva as horas em inglês de todas as formas que nós aprendemos. Prof. Oi? Prof, eu caí aqui e eu não consegui ouvir tu explicando o exercício. Deixa eu te explicar. Vocês vão ter que escrever as horas de todas as formas que a gente aprendeu. Tem lá na página 20 da apostila número 2 para auxiliar vocês. Então, por exemplo, ali a primeira hora ali que a teacher está pedindo é 8h15. Então, tu vais escrever It's 8:15, que é a primeira que a gente aprendeu, né? Que é a mais básica. Depois tu vais ter que colocar que passaram 15 minutos das 8. Então, tu vais ter que botar It's 15 past 8. Passaram 8 minutos das 11. Tem tanto na página teacher. 20 ou na 21. Oi, amor. Tem que te mandar essa atividade depois? Não, não precisa. A gente já vai corrigir agora. Vocês já vão fazendo, a gente já vai corrigir. Obrigado. De nada, querido. Deu de entender? É isto. Ah, é só esse negocinho aí? Só esse negocinho aí. É bem pouquinho. Bem pouquinho. Nós já vamos fazendo, depois a gente já vai corrigir. A teacher já vai parar a gravação por aqui, tá, pessoal?